Quero saudar todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. I want to greet you all, those who are watching us with the peace of the Lord Jesus Christ. Hoje é dia 4 de julho de 2021. Today is the 4th of July of 2021. Estamos aqui na África do Sul We are here in South Africa, e o governo acabou de decretar mais uma vez um forte lockdown and government has once more ordered a strong lockdown, e todas as igrejas estão fechadas. and all churches are closed. Hoje é domingo, Today is Sunday, dia do Senhor, the day of the Lord, e eu quero partilhar com vocês uma mensagem and I want to share a word with you que tem como título Cuidado com os Amalequitas. which has the title, Be Careful with the Amalekites. A palavra Amalequita, ela não tem assim uma origem muito bem definida. The word Amalekite does not have a defined origin. Eu vou ler dois textos da Bíblia I'll read two texts of the para nós Bible podermos nos situar dentro deste assunto. so that we may then situate ourselves within context. O primeiro texto está em Êxodo 17, 13 a 16, First text is Exodus chapter 17, verses 13 to 16. e diz assim: E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. So Joshua overcame the Amalekites' army with a sword. Then the Lord said to Moses, Write this on the scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalekite from under the heavens. O segundo texto está em Deuteronômio 25, Then the second one is in Deuteronomy que chapter diz 25, assim: verses 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, quando te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda a todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt, when you were weary and worn out, they met on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. Lendo estes dois textos, podemos entender que Amaleque, ou aquilo que ele representa, são inimigos de Deus e do seu povo. Reading these two texts, then we can understand that Amalek represents the enemies of God and his people. Segundo a Bíblia, Amaleque era filho de Elifaz com uma das suas concubinas e neto de Esaú. According to the Bible, Amalek was then the son of Eliphaz with one of his concubines and the grandson of Esau. De acordo com o que a palavra de Deus nos diz, quando Israel iniciava a sua caminhada para a terra prometida, According to the Bible, when Israel began its journey to the promised land, logo após o episódio de Massá e Meribá, right after the episode of Mass and Meribah, quando o povo faminto e sedento clamou por água, when the peoples of the Lord then shouted for water, e essa expressão Massá e Meribá quer dizer, está o Senhor conosco? and this expression Mass and Meribah in Exodus 17 says, Is the Lord with us? Quando Israel parou no lugar chamado Refidim, que quer dizer lugar de descanso, When Israel then stopped in a place called Rephidim, veio então esse povo chamado Amaleque ou Amalequitas, then these people called Amalek or Amalekites e came. sorrateiramente esse povo atacou nas extremidades do acampamento. And still they attacked the people at the ends of the camp. E feriu principalmente os mais fracos, os que estavam mais cansados, os mais velhos, etc. And they hurt those that were weak, old, and tired. É interessante que nós observarmos algumas coisas aqui. It's interesting for us to observe a few things here. O povo assistira às 10 pragas do Egito. The people had seen the 10 plagues of Egypt. O povo vira o grande livramento que Deus lhes dera. They had seen how much the Lord had delivered them. O povo viu o mar se abrir. They had seen the seas open. Mas na primeira dificuldade, But in the very first difficulty o they povo had, começou a murmurar. then they start to murmur against the Lord. E então Deus mandou que Moisés fosse até uma rocha And then the Lord told Moses to go to a rock e batesse naquela and then rocha, hit the rock. para que o povo soubesse que Deus estava ali. For then the people to know that the Lord was there. Mas parece que isso não era suficiente. But as we can see, this was not enough. Algumas vezes Deus permite que o inimigo nos ataque, Sometimes the Lord allows the enemy to attack us para nós podermos ver que Ele está ao nosso so lado, that we can see that the Lord is beside que Ele us, está no meio de nós that He is within us, e que Ele está sempre pronto para and nos that He defender. is always ready there to defend us.
Eu quero falar nesse primeiro ponto dessa In mensagem the very first point of this passage, acerca da pessoa de Josué. I want to speak about the person of Joshua. Eu vejo Josué como um tipo do homem que não recusa o chamado de Deus. I see Joshua as a type of man who does not refuse the calling of God. Israel não tinha um exército. Israel did not have an army. Era um povo que estava saindo de muitos anos de They are escravidão. people that were coming out of slavery for many years. Certamente eles não tinham habilidades com espada. Obviously, they had no abilities with swords yet. Talvez um ou outro soubesse algo sobre Perhaps isso. then once somebody had. Mas quando Moisés disse para Josué, But when Moses said to Joshua, escolhe homens, forma um exército choose men and form an army, e vai enfrentar Amaleque, go and face Amalek. Josué não discutiu as ordens do líder. Obviously, he did not go against his leader's orders. Ele não questionou He did Moisés, not question Moses, o que seria natural. which obviously would be very natural. Ele podia dizer assim, Moisés, eu não entendo nada de He could guerras. perhaps said, Moses, I don't understand anything about war. Mas quando nós estamos trabalhando debaixo da autoridade de But alguém, when we speak working under the authority of someone, precisamos aprender a confiar nessa we autoridade. need to learn to trust in authority. E ele confiou em Moisés. And obviously he trusted in Moses. Moisés disse, vai para a batalha, And Moses said, go to the que eu vou battle. para o monte. Then I shall go to the É mountain. muito importante quando nós obedecemos nossos It's líderes. so important when we obey our leaders. Há um espírito de rebelião dentro da igreja There is hoje, a spirit of rebellion within the em church, todos os níveis. in all levels. E quando a pessoa, às vezes assim, muito jovem, voluntarioso, And forte, sometimes people are very young, they're volunteers, they're so strong. ele não quer se submeter à liderança de alguém mais They velho. do not want to submit to the leadership of somebody that's older than them. É importante nós entendermos But we need to understand something. que a igreja não é uma The democracia. church is not democracy. A igreja ela é uma teocracia. Church is theocracy. Ou seja, é Deus no comando. So God is in control. E então Deus é que escolhe seus So líderes. God chooses his leaders. E Deus escolhera Moisés. And God chose Moses. E Josué sabia perceber bem isso aí. And Joshua knew this very well. Essa é a primeira vez que você vai ver o nome de Josué na Bíblia. This is the first time you see the name of Joshua in the Bible. Quanta gente bem preparada How many well-prepared people nós temos hoje no meio do povo de we Deus, have amongst the peoples of God, que vive sempre buscando e apresentando but desculpas they are searching and seeking for excuses, para não aceitar os desafios de Deus. not to accept the challenges of God. Josué tinha tudo contra si. You know, Joshua had everything against him. Ele estava saindo do He Egito. was coming out of Egypt. Ele nem era sequer de uma das tribos He was importantes. not even from one of the most important tribes. Mas, no entanto, quando Moisés disse, escolhe homens, When the Lord says to Moses, choose men, ele escolheu aqueles he homens then chose. e foi enfrentar um inimigo muito forte. And then he went to face a very strong enemy. É isso que Deus espera de nós. And that's what the Lord God Que waits on nós us. não fiquemos olhando para a nossa capacidade. He doesn't want us to look into what Que we're capable of, que nós não fiquemos olhando para nós that we mesmos. don't look within Mas ourselves, mas que possamos olhar para but that we Ele, may look at Him sabendo que Ele vai estar à nossa and know that frente. He will be before us. Enquanto você olhar somente para você mesmo, When you're just looking at yourself, e quando você ficar olhando somente para aquilo que tu és, when you're just looking what you are, ou aquilo que tu sabes, or what you know, não vais fazer you're nada. not going to do anything. Mas olha para Deus. But when you look at Deus God, é tudo. God is all. Deus é criador. God is creator. Deus é santo. God is holy. Deus é todo-poderoso. God is almighty. Deus é fiel. God is faithful. Deus é justo. God is righteous. Deus é verdadeiro. God is true. Deus é real. God is real. Então, se Ele dá uma So ordem, if He's given us an Ele order, sabe aquilo que Ele está then He dizendo. knows what He's saying. Não discuta com Deus. Then do not Não fica buscando go razões. against Him. Don't look for reasons. Esse é um problema muito sério. This is a very serious A pessoa problem. fica buscando People are looking for things here and there, detalhes para dizer não para details to Deus. say no to God. Eu quero falar agora de um outro homem. I want to speak about another man right now. Mais ou menos 300 anos depois 300 years de later, Josué. after Joshua, Josué era um jovem you know, Joshua was a young man saindo do coming out Egito. of Egypt. E eu vou falar agora de Saul. I will speak about another one, Primeiro rei de Saul, Israel. the first king of Israel. Enquanto que Josué é o tipo do homem que obedece a Well, Deus sem discutir, Joshua is the man that obeys the Lord without questioning. Saul é o tipo do homem que não sabe obedecer a Saul Deus. is the man that does not obey God. Saul é o tipo daquela pessoa que He começa is bem that person that starts very well e acaba mal. and ends very badly.
Diz a palavra do Senhor aqui em 1 de Samuel, 1 Samuel 15. capítulo 15. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Then Samuel said to Saul, The Lord has sent me to anoint the king of his people of Israel. Therefore hear the voice of the words of the Lord. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Thus says the Lord of hosts, I have remembered what Amalek did to Israel, how he opposed him on the way from Egypt. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até as crianças de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Now therefore go and smite Amalek, and utterly destroy all he has. Oh, do not forgive him, but shall kill him from man to woman, from children to breastfeed, from oxen to sheep, and from camels to donkeys. Se você lembrar os textos que eu li no começo, If you remember the text I read in the beginning, o Senhor disse para Moisés: the Lord said to Moses, Escreve isto para a memória num livro write this in memory e in a relata book, aos ouvidos de Josué, and give this word to Joshua. que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. There shall I write, blot out the name of Amalek from the heavens. Deus falou isso aí. The Lord said, 300 anos depois, 300 years Saul later, estava começando o seu reinado. Saul was starting his Saul não kingdom. tinha experiência como He rei, had no experience as a king. mas aquele mesmo espírito But that same spirit que atacaram Israel that attacked Israel no começo da sua in the caminhada, beginning of their walk agora atacava Israel now was taking no Israel again começo da caminhada de Saul como in rei. the beginning of Saul as a king. Amaleque é um espírito Amalek covarde. is a cowardly spirit. Amaleque ataca a si mesmo dessa He maneira. attacks in this very manner. Ele procura ver quando você está começando. He looks in how you're starting things. Ele procura ver quando você ainda não está bem He estruturado sees that you are not well e structured. vem atacar. And then he comes and he E se attacks. você vê o que antecede esse And then if texto, you see what goes before this text, você vai ver que Amaleque atacou Israel Amalek attacked Israel mais uma vez. one more time. E Deus pensou consigo mesmo: chega, And now the Lord says, enough. vou acabar com isso I'll agora. end this right now. E disse para Samuel: And the Lord said to vai Samuel, lá e diz para Saul: go say to Saul, eu me lembro agora I remember quando Amaleque atacou Israel. when Amalek attacked Israel. Chegou o momento Now is the de cumprir moment a minha to palavra. fulfill my word. Vai lá e destrói tudo. Go there and destroy Acaba all. com essa raça de uma End vez. this race once and for all. Será que Saul fez Do isso? you think Saul did that? Vamos ver o que é que a palavra Let's de see Deus what the nos word diz. of God says. Porque a ordem era: vai e fere Amaleque e destrói totalmente tudo. Because the order was go and kill Amalek and destroy all. Mas a Bíblia nos mostra, But the Bible shows us nesse mesmo texto, in the same que text, Samuel chega ali Samuel e arrives there, Samuel ouve o balido de ovelhas, and he hears then the sound of sheep. ele ouve o barulho das vacas, He hears the shout, ele ouve shout of gritinho cries, de the criança. cry of children. E ninguém leva vacas, ovelhas e crianças para a guerra. You know, nobody takes sheep and goats E quando and ele children encontra Saul, to the war. So now he faces Saul, Saul diz para ele: and now he asks Saul, bendito seja você. blessed are you. Olha, eu fiz tudo que Deus mandou. I did exactly what the Lord has told me to. E Samuel disse para ele assim: você fez mesmo? And Samuel says, did you really do that? Então, que barulho é esse que eu estou What ouvindo? is this noise I'm hearing? Ovelhinhas, No sheep, vacas, cows, criancinhas. Que children. barulho é esse? What is this noise? Sabe, deixa eu dar uma parada aqui um instante com você. Let me just stop here in a little bit with you. É muito interessante quando nós It is interesting. observamos alguns detalhes. When we observe details, Deus viu que Saul não tinha cumprido a sua palavra. God had seen that Saul did Deus not ficou fulfill his triste com promise. Saul, And obviously he was sad with him porque ele era rei. because Saul was the king. Ele podia escolher um He exército. could have chosen an army. Israel já era uma nação, um You povo, know, Israel was really a nation here, people, acostumado a lutar. you know, that were used to fight. E se você observar, Saul consegue reunir um exército de 200.000 homens. And now you see here in the story, Saul was able to gather 200 Isso é men. muita gente. It's a lot of people.
Mas veja que Saul não obedece a Deus. But he disobeys the E Lord. Deus fala para Samuel: And God says to eu estou Samuel, triste com Saul. I am so sad with Já him. me arrependi de tê-lo know, I colocado como rei. Regretted put him as a king. Vai lá ver o que é que ele fez. Go and see what he has done. E então, quando Samuel ouve isso, And now when Samuel a hears Bíblia this, diz que Samuel passou uma noite clamando por you Saul. know, Samuel said the whole night praying for him. Mas naquela noite, em vez de Deus ouvir a oração de Samuel, But instead of the Lord hearing Deus Samuel's disse para Samuel prayer, o que ele deveria fazer com he then Saul. told Samuel what to do with E Saul. é interessante observar que todos os It's desobedientes, so interesting to see that all disobedient people, eles sempre têm uma boa desculpa they para Saul. always have a very good E aqui no excuse. caso, in Saul this colocou case- a culpa no povo. And now he blamed the people. Quando Samuel ouviu o barulho de vacas e ovelhas, When Samuel heard the cries of sheep, oxen, and e children, disse, então o que é isso que eu and estou then ouvindo? he said, what is this that I'm hearing? O Saul disse para ele assim, Then Saul said, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. you know, he says, no, from Amalek, the people spared the best of the sheep and the herds. Veja que a culpa agora era do povo. So now the fault now was from the people. Você já observou que os Have you seen rebeldes, that rebels, os desobedientes, Disobedient. sempre usam o nome dos outros? they always accuse others, use the name of others. Ah, sabe, eu vim aqui porque os irmãos, I came here because the brethren, sabe, porque as the pessoas, people, eles sempre querem envolver alguém they mais. always want to involve somebody. Eles não têm que dizer sou eu. They don't have the courage to Eles say, acusam I. sempre alguém. They always accuse somebody. A pessoa ouve a palavra de Deus, People hear the word of God, se desvia they e backslide. diz, a culpa é do pastor. And I said, no, that's the A pastor's culpa fault. é da minha esposa. It's my wife's A fault. culpa é do meu marido. It's my husband's Meus fault. pais. My parents' fault. Sabe, vai chegar o dia It's gonna come que to a você day vai comparecer perante o where you're gonna go trono before the throne of e God. você não vai poder dizer isso nada. You're not gonna be able to give these Essa excuses. desculpa não vai valer. These excuses will not be worth Ou você anything. obedece Or hoje, you obey the Lord ou today, você pode ser or condenado. you can be condemned forever. Veja só, ele cumpriu só uma Now parte. see this. He only kept a part of Eu the vou ler o promise. texto para você I'll aqui. read the text. É capítulo 15, verso 15. 1 Samuel chapter E 15, disse verses Saul, 15. And said so. De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, o resto destruímos totalmente. And so say, they brought them from Amalek, from the people, spared the best of the sheep and the herd, to offer them unto the Lord, the God, the rest. However, we have totally destroyed. E ainda usou como argumento que isso seria oferta para Deus. They even use an argument that this would be an offering to the Lord. É quando Deus diz para ele, It's when the Lord says, eu prefiro obediência do que I sacrifício. prefer obedience than sacrifices. Como consequência, As a- Saul ouve que seu reino fora rasgado. Consequence, now Saul hears that his kingdom has been torn E apart. Samuel diz para ele assim, olha Saul, And Samuel says to Saul, Deus diz assim, God eu says, quero obediência e não I want sacrifício. obedience and not sacrifices. Porque desobediência é igual ao pecado de Because feitiçaria. disobedience is the same as the sin of witchcraft. Rebelião é igual a feitiçaria. Rebellion's like witchcraft. E tome nota de uma coisa, você que me And vê e me ouve. you that are hearing me right now. Apocalipse 22:15 Revelations 22 verses diz 15 que os feiticeiros says that the não sorcerers entrarão no reino dos céus. will not enter the kingdom of heaven. Então isso não é algo para você ficar fazendo gracinhas. Therefore, it's not something for you Leve to isto play a and joke sério. about it. This is very serious. Desobediência, Disobedience, rebelião rebellion para Deus for God é igual a It's feitiçaria. like witchcraft. E Saul perdeu seu reino. And obviously Saul lost his kingdom. É claro, Samuel mata Agag, Obviously Samuel goes mas and a kills família Agag, dele ficou but viva. the family of Agag was alive. A descendência ficou viva. His descendants were alive. Ficaram mulheres, Children, ficaram women, meninos, were ficaram they- crianças que cresceram. They grew up E continuaram a ser povo. and they continued to be people. 500 anos depois, 500 years later, veja só, 500 anos look at depois, this, 500 years later, um descendente de Agag, one of the descendants of que Agag, era Amalequita, which was an que Amalekite, era o rei que Saul não destruiu, Amalek was the king that Saul did not destroy. um homem chamado Amã. Amen, Kohaman. Esse homem decide destruir o povo de He Deus. then decided to destroy the peoples of God.
Aqui, nessa parte da mensagem, In this part of the message, eu encontro a figura de Mardoqueu, we see the figure of Mordecai, o tipo do servo humilde que é honrado por Deus. the type of a humble servant who is honored by God. No capítulo 6 e verso 6 do livro de Esther, In Esther chapter 4 verses 1, 6, capítulo 6, verso 6 de Esther, chapter 6 verses 6, o rei Assuero, King Ahasuerus, que era um rei persa, he was a Persian king. a Bíblia nos diz que ele perdeu o sono. He then lost his sleep. E ele não conseguia dormir. Obviously, he couldn't sleep. Então ele chamou lá os seus So cronistas, he called about os seus his servos, scholars, his e servants, disse assim, olha, tragam as crônicas, traga And then aí this aqueles registros do bring reino. my chronicles, E bring leiam para mim. and start reading to me. E então, isso está lá no livro de Esther. This is in the book of Esther. E então, quando ele ouviu ali uma certa parte que dizia There was a certain part there. que um homem chamado Mardoqueu, There was a man called Mordecai. e eu encontrei esse episódio aqui no livro de Esther, And let's go to the book of Esther. é aqui no capítulo 3 de Esther, It's in chapter 3. para você ver como é interessante a palavra de Deus. So interesting is the word of God. No capítulo 3, no capítulo 2 de Esther, Chapter 2 versos of 21 Esther, a 23, verses 21 to 23. diz que Mardoqueu ouviu quando 3 dos guardas reais, Says Mordecai heard when the 3 of the king's doormen, eles soldiers, planejaram matar o rei. they planned to kill the king. They E plotted ele against him. então fez isso chegar ao conhecimento de Esther, And que obviously era sua sobrinha e era rainha. was the uncle of Esther, so he didn't let her know. E diz aqui no verso 23, And it says in verses 23 2:23 de Esther. to E 23. inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. And when an inquiry was made into the matter, it was confirmed and both were hanged on the gallows, and it was written in the book of the Chronicles in the presence of the king. É interessante que se registrou tudo isso. All of this was registered. O rei não foi atacado, The king was not then attacked, mas ninguém fez nada. but nobody did absolutely nothing. Ninguém se interessou em saber quem era Nobody Mardoqueu. even tried to find out who was Mordecai. Aí você observa que no capítulo 3 do livro de And Esther, then in chapter 3 of Esther, o livro começa assim: the book starts, depois destas coisas, after these things, Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedate, Agagita, King Ahasuerus promoted Haman, the e o son of exaltou e Hammedat, pôs o seu assento acima dos príncipes que estavam com ele. and advanced him and set his seat above all the princes. Veja que a Bíblia menciona bem You see now that the Bible is que mentioning in Amã detail era Agagita, that Haman was ou seja, Agagite. ele era descendente de Agag. So he was a descendant of Agag. E esse Amã se tornou uma pessoa importante no reino. So he was a very important man in E the todo kingdom. mundo então reverenciava And o Amã. obviously they respected him. Mas o Mardoqueu não. But Mordecai, Porque he was, Mardoqueu seguia a lei. Mordecai followed the law. E a lei dizia que somente perante o Senhor se deveria inclinar. And the Lord said that only you can bow before the Lord. E agora Amã ficou com ódio de And Mardoqueu. now Haman was then, he hated Mordecai. E Amã foi tentar descobrir quem era Mardoqueu. And he was trying to find who was E descobriu Mordecai. que Mardoqueu era judeu. And he found out that he was a Jew. E aqui começa, And eu then diria, não a destruição de Israel, here, not the destruction of Israel began, mas but sim aqui começa a mostrar que Deus cuida do seu povo. showing that the Lord looks after his people. Nós temos aqui figuras que são We interessantíssimas. see here figures that are Aliás, o very livro de important. Esther todo é The uma whole linda história. book of Esther is a very beautiful story. É um livro interessante It porque is você a não very vê interesting book a palavra because Deus. You don't see the word God in it. É interessante, né? Você não vê a palavra Deus no You livro de don't see it Esther. written in God. No entanto, the Deus word. está presente But no livro inteiro. God is present in the whole book. E ali mostra que And then you see esse rei chamado Assuero, This king Ahasuerus, ele tinha uma belíssima rainha he chamada had Vasti, a beautiful queen called Vashti, e ele fez um banquete de 180 dias, and he did a banquet of 180
20 days. E então eles bebiam. And they drank. E um dia ele estava muito bêbado. And one day he was very drunk. E Vasti sabia, né, o poder que ela tinha sobre o rei. And Vasti she knew the power that she had Devido over à him. sua beleza. Due to her beauty. E o rei mandou chamá-la para exibi-la para os seus And convidados. he called her to exhibit her to E ela não foi. And she refused. Então ela foi destituída, perdeu a posição de rainha. So then she was dethroned, she lost her position. E então o rei decidiu que era a hora de escolher uma outra rainha. So now he decided that it was a time to choose another queen. E vieram jovens de todo o reino. And beautiful ladies came from everywhere. 127 nações que compunham o reino. 127 kingdoms came. E no meio delas veio Esther. In the middle of them, Esther came. Que fora criada por Mardoqueu. She was then raised by Mordecai. Ela era órfã. She was an orphan. E ela foi escolhida para ser rainha. And she was chosen to be the queen. E ela era judia. But she was Jewish. Veja como Deus prepara. Now you see how God prepares things. Deus é um Deus de planos. God is a God that makes Deus plans. é um Deus de projetos. He makes projects. Você nem por um instante imagina You cannot even que by one Deus minute, trabalha com coincidências. you know, God does not work with coincidences. Deus trabalha com He providência. works with providence. Antes que Amã se tornasse conhecido, Before Haman was well known, Deus colocou Esther lá God already dentro had do put palácio. Esther inside the palace. Então tudo foi So acontecendo. everything was happening. E aí Amã se engrandeceu. And then Haman then obviously Amã became decidiu great. que era hora de He destruir decided Israel. it's time to destroy Israel. Mas Mardoqueu prudentemente disse para But Esther: Mordecai prudently said to não Esther, fala que você é judia. do not say you are Jewish. Você não precisa dizer isso. You don't need to say to anybody. Isso não interessa This agora. doesn't matter right now. E Amã não sabia que ela era judia. And Haman did not know she was a E ele Jew. ele planejou destruir And os judeus. he planned to destroy the Jewish nation. E diz que quando ele foi ao rei And so he went to the king e ele ofereceu para o rei 10.000 talentos de prata and he offered to the king 10,000 talents of por silver um decreto que By a daí a um decree. ano of a year, se permitisse matar todos os judeus. that would then in a whole year kill all of the Jews. Para você ter ideia, Just for you to have knowledge and know this, nos nossos dias, nowadays são 350 toneladas de prata. it's 350 tons of silver, Alguma coisa como 100 milhões de dólares. something like $100 million. Eu creio que qualquer rei hoje I believe aceitaria algo assim. Any king nowadays Para would o tesouro receive pessoal dele, for his own personal por um treasure povinho qualquer. to kill the people. Você acha que isso não acontece Don't you hoje? think that this doesn't happen Nações today? são vendidas por menos do que Nations are isso. sold by less Povos são People are destruídos, sold, destroyed. guerras são promovidas. You know, wars have been made. Você acha que o espírito de Do Amaleque you think that the spirit of morreu Amalek com Amã? died of Haman? Ele continua vivo até Still hoje. alive today. Você precisa saber como lidar com But you ele. need to know how to deal 100 with it. milhões de dólares, $100 million. 500 milhões de reais. 500 million reais. E nós estamos falando aí de mais de 1,5 talking bilhão about- de randes. More than 1 billion rand. É muito That dinheiro is a lot of money por um povo. for a people. E o rei nem pensou duas And the vezes. people didn't even, the O que que eu king posso didn't even perder? think about it. What can I E lose? assinou o decreto. And so he signed the decree. Mas saiba de uma coisa. But know this. Quando você se depara com uma situação que parece irreversível, When you before a situation that looks algo que irreversible, fugiu do teu controle, something that came out of your control, você não pode chegar até o you rei, cannot go to the king porque quem anymore está do lado dele é mais importante que because whoever is você. next to him is greater than you. Você não vai conseguir uma lei, You cannot get a law porque já há uma lei. because a law is a law. It's really Mas there. você tem um Deus. But you have a God, E Mardoqueu sabia and disso. Mordecai knew this. Então Mardoqueu foi se humilhar So Mordecai then humbled Foi himself. jejuar. He went to fast. Foi orar. He prayed. e falou com a sua sobrinha And he Esther. spoke to his niece Esther. Mas antes disso eu quero que você tome nota de uma But coisa. before this, I want you to know this. Nossas ações, Our actions, atitudes, attitudes, escolhas choices, e decisões and hoje decisions today vão influenciar vidas no will futuro. influence many lives in the Se future. Saul tivesse cumprido a ordem de Deus, If Saul had fulfilled God's 500 anos commandment antes, 500 years não haveria before, naquela altura um Amã para would planejar not algo have- tão cruel quanto o povo de there would have Deus. not been a Haman to plan to destroy the peoples of Israel. Pense sobre isso. Just think about Antes de this. você tomar uma decisão, Before you make a pensa decision, bem. just Ora. really think, pray, pergunta para Deus. ask God.
porque muito sofrimento Because there's a teria lot of sido poupado. a lot of suffering could have been, É claro que Israel not venceu. existent. Obviously, Israel, Israel o povo de won Deus this sempre vai victory. vencer. The people of God will always Mas win. vidas inocentes se But perderam. innocent lives were killed. Famílias ficaram Families destruídas were destroyed por aquilo que aconteceu. because of what had happened. Alguém pode perguntar, Somebody como might vencer have então algo How assim? then to overcome something O like segredo this? para você vencer The o secret for you to espírito de overcome, Amaleque to win over the é spirit com of Amalek, jejum e oração. is with fasting and prayer. Você observa no capítulo 4 You go to chapter 4, que Mardoqueu jejuou. Mordecai se then humilhou. fasted, he E humbled quando himself, então ele leva ao conhecimento de Esther, and then he goes to Esther Esther, disse para ele, olha, and Esther said to him, eu sou Lord, rainha, I'm just the mas eu queen. nem posso aparecer perante o I rei. cannot even choose to go before him Se o as a rei não queen. apontar o cetro para mim, Only the king eu must estou then, morta. if he doesn't approve of me, then I'm dead. Vamos fazer assim, eu vou jejuar aqui, So I will e fast vocês here. jejuem também aí. So then you E fast vamos on your esperar por um side. milagre. And let's wait for E the foi isso que miracle. fizeram. And that's what they Quando o did. inimigo parecer tão poderoso, When your enemy looks more quando powerful, o problema parece ser insolúvel, when the problem looks unsolvable, quando a situação está fora de when controle, the situation is out of você control, pode, você tem um recurso. you do have chamado a resource jejum e oração. called fasting and prayer. Você precisa saber usar esse You need recurso. to know how to use this Quando resource. isso é usado na hora When certa this is used at e the da right maneira time certa, and the os correct way, resultados são the sempre surpreendentes. always, exceedingly high. Mardoqueu jejuou, Obviously, Mordecai se humilhou e fasted, orou. humbled and Esther prayed. também jejuou. Esther also. E aí nós voltamos àquele ponto onde eu comecei. And now go back to the point that Lá I no started. capítulo 6 In do livro de chapter Esther. 6 of Esther, Quando o rei perde o sono. when king loses his E sleep, então ele pede para ler as crônicas. and then he asked to read the Chronicles, E a Bíblia diz que ali alguém leu para and ele. then somebody read to E him, ele então descobre and then he finds out que foi um homem chamado Mardoqueu there was a man called Mordecai que, portanto, avisou, né, daquele plano. that had then sent Contra him ele. against that conspiracy E ele to faz kill uma him, pergunta plot to simples. kill him. So then he makes Ele a very pergunta simple assim, question. Que honra se deu por isso a Mardoqueu? Now, what No honor, capítulo 6, verso 3 de Esther. what honor or dignity has been bestowed on Mordecai for Que this? Verses 3. recompensa Mardoqueu teve por You isso? know, what kind of response did he, O que what que o was rei não bestowed on fez him? por ele? What has the king done for this man who saved his life? O que o mundo tem feito por você? What has the world done for O you? que o teu patrão tem feito What porque has você é your honesto e boss fiel? done for you just because you're honest and faithful? Às vezes você já sofreu por isso. Sometimes you have suffered because you're honest. Você não vai ver que Mardoqueu orou pedindo para Deus tirar o sono do rei. You're not going to see Mordecai praying Nem para for ele him ser to lose his honrado. sleep or for him to be honored. Não. Mardoqueu orou para que Deus poupasse o seu povo. Mordecai prayed for the Lord to Mas deliver Deus his people. decidiu fazer algo But the completo. Lord did something very complete. E aí os servos disseram para ele assim, So the servant said, coisa nenhuma se lhe fez. nothing has been done for him. Puxa, o rei deve ter ficado frustrado. Obviously, the king was frustrated then Porque isso era culpa because dele. this was his fault now. Ele, quando foi poupado daquele plano He was mau, then delivered from that plot of ele não pensou assassination. na pessoa que trouxe He aquele did not even think benefício. about the person who had saved his life. Mas agora, But now, ele perdera a noite toda, he had lost isso the já whole era de night, he manhã, was sleepless night, e o his Amã morning vinha came, todo and contente Haman was so happy falar com ele, coming to speak to him. porque a primeira coisa que Amã queria The first thing era Haman wanted matar Mardoqueu. was to kill Mordecai. E um ano depois, And 1 year later, matar o povo de Israel. kill the people of Israel. Então ele veio cedo. So he came Ele tinha early. mandado fazer uma forca You know, he had already de prepared, 15 metros de altura 15 meters, get him to come and kill. para poder então nela enforcar Mardoqueu. So then he E could ele go vinha there dizer and isso para o hang him. rei. And now he then came and said to the king. E então o rei disse assim, quem está no pátio? And the king says, who is in the court? E a Bíblia diz assim, e Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu
na forca que lhe tinha preparado. Now, this is verses 4. Now Haman had just entered the outer court of the king's palace to suggest that the king hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. And the king's servant said to him, Haman is there standing in the E o rei court. disse, manda o Amã entrar. And then the king said, let him come in. E entrando o Amã, o rei lhe disse assim, So Haman came in, the king asked, Amã, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Haman, what shall be done to the man whom the king delights to honor? Interessante que o Amã pensou consigo mesmo. Now, perhaps Haman thought with himself, Esse homem sou eu. oh, this man, it's me. Eu sou o principal de todos I am the aqui. most important one here. Eu sou o mais importante. I'm, the greatest one here, most Acabei de dar ao important. rei 10.000 I talentos de just given prata. him 10,000 É claro que ele talents está of falando de silver. mim. He's talking about me. Então ele pensou no melhor para ele So mesmo. he thought about himself. E ele fala assim para o rei, ó. And then he says to the king, he answers the king. Então disse Amã no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? And then Haman answered him, for the man who the king delights to honor. Então disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, verso 7, Now verse 7, and Haman answered the king, for the man who the king delights to honor, tragam a veste real que o rei costuma vestir, let the royal robe be brought which, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, and a horse which the king has ridden, e ponha-se a coroa real na sua and cabeça, which has royal crest placed e in his head. entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, Then let his robe and horses be delivered to the hand of one of e the vistam most delas noble aquele princes, homem a quem o rei deseja honrar, and then he may array the man from whom the e king leve-no de delights to honor. cavalo pelas ruas da cidade, Then parade him on a e horseback through the apregou-se diante city, dele. and proclaim before him, Assim se fará o homem a quem o rei deseja thus honrar. shall it be done to the man whom the Quer dizer, king ele falou delights to aquilo que ele honor. queria para ele. So what Haman said was what he wanted, what he Ó, delighted rei. for himself. Rei assim, ó, faz He assim, says, ó. king, do this. Manda trazer a tua roupa, Bring your manda robe, trazer o teu manto, bring your tira a tua coroa da take your cabeça, crown out of your manda head, trazer o teu cavalo, bring your horse, manda pôr esse homem, manda put vestir this esse man, homem, dress this man royal clothes, põe no teu cavalo, put him in your põe o horse, teu manto, put your põe a mantle tua over coroa, him, put your crown e over o him, príncipe mais and the importante most important prince vai of the puxar o cavalo must pela go and cidade parade him, e vai gritar para todo mundo and he ouvir. then must shout and for É everybody to assim hear. que se faz com o homem de cuja honra o rei se Thus agrada. it shall be done to the man who the kings delight to honor. Só que ele não sabia que isso era mais do But que obviously he did not know that this man was Mordecai. o teu perseguidor Your persecutor. não sabe que você é um homem They do not know de that you are the cuja man honra Deus se in agrada. which honor God Aquela pessoa que não te dá loves. importância, You know, that person doesn't care about aquela you. pessoa que vive pisando em That você, individual is stepping que you vive down. inventando histórias contra Always você, telling lies que about quer you. tomar o teu lugar, Always trying to que take quer your destruir place. a tua Always vida, trying to destroy your life. que quer acabar contigo. Always trying really to put Essa end pessoa you não up. sabe This person que does not você know that é you alguém are in de cuja honra in which Deus honor se agrada. God is agreeable. He likes. Ouça nesta manhã. Know this morning. Ouça o que eu te digo agora. Hear this right now. Deus God fará will a do tua justiça your righteousness brilhar como o sol do shine meio-dia. like, Isso the é midday promessa sun. dele This is para the ti. promise of the É Lord to promessa us. dele para nós. He's a promise to God for us. Aí o rei disse para ele: Now the king said to him, Ah, é? Então faz assim, ó. okay, then Pega no go, Mardoqueu take Mordecai, e faz tudo isso. hurry up, do this. Presta atenção, Amã. Não esquece nada, hein? Don't forget, Faz tudo. do exactly. E o Amã And ficou Haman then passado. was obviously, Mas vamos ler a Bíblia. you know, let's go here É to the muito Bible. gostosa essa It's parte. Esther chapter 6, verses 10. Verso 10. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu. Then the king said to Haman, hurry, take your robe and the horses as you have suggested, and do for Mordecai, Que está sentado à porta do rei. the Jew who sits within the king's E gate. coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Leave nothing undone of all that you have spoken. E Amã tomou a veste e o So cavalo Haman took the robe and the horse e and arrayed vestiu a Mordecai. Mardoqueu.
e levou o cavalo pelas ruas da cidade And he led him on horseback e to the city. apregoou diante dele. And he proclaimed before him, Assim se fará ao homem Thus a quem o rei deseja shall it be honrar. done to the man whom the king delights to honor. A Bíblia nos diz que o Amã You know, voltou the Bible para a tells us casa that dele Haman, enjoado. came back home really. Diz que ele estava enjoado. It says that he wasn't feeling well E ele about chegou this. em casa e foi contar para sua And he then esposa. came to tell his wife. E a mulher disse assim, olha, Amã, And the wife said, toma you know cuidado, what, hein? man, be careful. se o Mardoqueu, If Mordecai, diante de quem já começaste a cair, in which really é da fallen, descendência dos judeus, is from the descendants of the Jews, certamente não prevalecerás contra certainly ele. you will not prevail against him. Ouça você, Know this. que está perseguindo o You povo de Deus. that are persecuting the people of Presta God. atenção, Know this. você não vai vencer não, viu? You're not gonna Você não win. vai vencer a mim, You're not going to win me. você não vai vencer a You're igreja, not gonna overcome the você church. não vai vencer nenhum servo You're de not going Deus. to prevail any peoples of God. Você pode ser grande, You might be você great, pode ser poderoso, you might be você powerful, pode ser rico, you might be você pode rich, ser ministro, You might você be pode a ser o que minister, for. You might be whatever you Deus are. é Senhor God is do the céu Lord e da of terra. heaven and earth. Aí, a Bíblia nos mostra The Bible shows us que Esther Esther cuidadosamente very carefully tinha convidado had o rei para um invited banquete. the king to a banquet. E disse assim, eu quero que o rei venha para um And then banquete. she said, I want the king to traz o Amã come contigo. and bring Haman with you. E o Amã então já ficou feliz. And obviously now he was not Aquele mourning assunto do anymore, he was Mardoqueu já happy. passou. Oh, now that of Mordecai, E that's agora eu gone, it's vou past. para um banquete com o Now I'm rei e a going rainha. to the banquet with the king and queen. Comeram. So they E o ate. rei ficou muito feliz. And he was so E happy. disse, Esther, o que você quer? And the king asked, Esther, what you want? Ela disse, não, eu só quero que amanhã o rei venha no outro banquete. And then she says, no, I just want you tomorrow you come. E traz o again. Amã também. Bring Haman with E you. o Amã ficou mais cheio de And si. now obviously now E no segundo banquete, in a second banquet. o rei perguntou, Esther, o que você quer? And then the king asked Você Esther, não ia what do you fazer want? dois banquetes assim You wouldn't do, two se banquets você não quisesse algo? if you did not want something. You have Olha, a petition. Esther, até metade do reino eu te dou. Even half of my kingdom I will give you. Ela disse, não, eu não quero isso. I don't want that. Sabe, rei, é que tem uma pessoa aqui no You reino know, there's this person here, que king. usou de uma artimanha He used of presumptions. He did something. para conseguir que o rei assinasse um decreto And he made para you matar a sign mim e a ao meu decree povo. to kill me and my people. O rei ficou furioso. Obviously, the king was E disse, furious. quem é esse sujeito? Says, Quem who é is essa, he? quem é essa alma ruim que está aqui? Who is this horrible soul? E ela disse, esse está aí, ó. Ela falou, It's this esse man. Amã, That's Haman. esse malvado que This está aí do lado do wicked seu. adversary is Haman. Esse é que te deu 100 milhões de He was dólares the one who gave you $100 million para você mandar matar meu for povo. you to come and kill my people. O rei olhou para o So the Amã king looked at Haman e ficou tão furioso and he was que saiu. so furious. He left. Então a he had Bíblia nos wrath in him. diz que o Amã se sentiu perdido. And obviously Haman felt lost. E o And Amã então decidiu terrified. suplicar para a rainha. so he then went to the queen to plead with her. Só que os banquetes You naquela know, in altura those days, the banquets, não eram mesas como nós it was conhecemos not like hoje. tables that we have in our days. Eram assim uma espécie de uns pequenos sofás It was small, like couches, like com, sofas in the com floor, uma pequena mesa à and a frente. small little table in front of E them. quando o Amã foi se aproximar da And rainha, obviously, when he came close to ele, her, ele deve ter tropeçado. he did something, E caiu por and cima he dela. fell on top of her. Olha, para azar dele, You know, for his own. o rei vinha botando, o rei estava voltando. And the king was E coming viu a back to mãe the em room. cima da mulher And then dele. when he saw Haman on top of his E wife, disse assim, então agora esse mau caráter vai querer forçar minha mulher so na minha now presença? this adversary, this wicked man, wants to assault the queen. Quando os empregados viram So isso, when já, everybody that was there já saw it, cobriram you a cara do Amã. they covered his face Para dizer, você está morto to já. say, no, you're dead. You're a Você dead já man. está morto. You're a dead man. Você já viu esse costume que tem Have you seen no this mundo custom inteiro? in the whole world? Tem um acidente, If there's tem an uma accident coisa, or e something cobre-se a happens, cara da pessoa com and um they pano. cover the person's face Esse with a costume cloth. vem daí. You know, this custom comes from here. O próximo passo, sabe qual The foi? next step was then, Deus, o rei disse assim,
O Amã fez uma forca, não foi? No, did Haman do a gallows, right? Enforca ele na Now forca que ele go mandou there and fazer. hang him there in that same gallows. Meu that he had irmão, done. minha irmã, My brother and sister, aquela forca preparada contra você, that gallows that was prepared quem vai against you, morrer nela é o teu inimigo. whoever's gonna die there is your enemy. A Bíblia diz que toda arma preparada The contra Bible ti não Says prosperará. that any weapons prepared against you shall not Toda prevail, shall not língua que se prosper. levantar contra All ti tongues that speak against you será destruída. shall be destroyed. Isso é parte da promessa de It's Deus part para of the nós. promise of God for us. Amã foi destruído. And man was destroyed. Um ano depois, 1 year later, Israel venceu os seus Israel inimigos. had overcome his E enemies. você sabe o que é melhor? And you know what's more? Mardoqueu saiu better da than this? porta do palácio. Mordecai came out of Deixou the door, de ser um mendigo na porta do palace door. palácio He stopped being just para a ser beggar o there ministro da to be casa a real. minister of the royal house. Você pode parecer You alguém sem might be importância, somebody with no mas para importance, Deus você é but for importante. God you are important. Permaneça fiel. So remain faithful. Não abre mão da tua Do fé. not give Não up your perde a faith. tua confiança em Don't Deus. lose your trust in Deus God. vai te honrar. God shall honor you. Os amalequitas vão ser The destruídos. Amalekites shall be destroyed. Esse espírito mal, Deus vai vencer This sempre. evil spirit will be overcome all Deus, the time by o God. nosso Deus, Our God. Ele é o Senhor de todos os He is the espíritos. Lord of all spirits. Nenhum No amalequita Amalekite vai vencer o povo de shall Deus. overcome the peoples of God. Não se iguale a eles. Do not Não come try to busca equal as yourself armas to them. deles. Do not look for their Não weapons. anda como eles. Do not walk like them. Não come com eles. Don't eat with them. Não procura por eles. Don't seek for them. Procura por Deus. Seek for God. E você vai ser And you will vencedor. know that you overcome. Ninguém vai You're te gonna be a winner. vencer. No one's gonna Ninguém vai come destruir a against tua you. casa. Nobody will destroy your Ninguém house. vai destruir o teu negócio. No one will destroy your Ninguém vai business. destruir os teus sonhos. No one will destroy your Ninguém vai dreams. destruir o teu No one futuro. Will destroy your future. Porque você é povo de Deus. Because you are peoples of God. Os amalequitas, The Amalekites, segundo Deus, according to the Lord, serão riscados shall be, completamente da written memória. out, written Vão off. deixar de existir. They will cease to Mas exist. eu e você, But you and I, nós temos uma herança à nossa we espera. have an inheritance Nós awaiting somos us. vencedores. We are more than Nós conquerors. estamos indo para o We are céu. going to heaven. Nós estamos indo para o trono da We are graça going to the throne of para grace. viver eternamente To go and live com o eternally nosso Deus. with our Lord Toma God. posse disso. Take hold of this promise. Saiba de uma And coisa. know this. Saul falhou So foul. e ele era rei. And he was the king. Mardoqueu não era nada. Mordecai Mas was nothing. Mardoqueu mostrou But he showed que com that determinação when you are determined, com integridade, have determination, you know, e com fé e and with confiança em faith and Deus, trust in God, um homem é imbatível. amen, it's Nós completely somos unbeatable. imbatíveis. We are unbeatable. Enquanto nós escolhermos As permanecer We junto do remain nosso Deus. together with our God. Deus abençoe a tua May the vida. Lord God bless your life. Onde você estiver agora, Wherever you are right seja now. qual for o teu problema, Doesn't matter você whatever is your pode se problem. ajoelhar, You just ou bow você down. pode apenas pôr a tua mão no Or teu just coração. put your hand in Eu your quero heart. orar por ti I agora, want to pray for para you right colocar now. você To place debaixo you da autoridade under the do Deus authority of the Todo-Poderoso. Almighty God. O Deus que faz The justiça. God that does justice. O Deus que não está dormindo. The God that does O not Deus que sleep. não é surdo. A God that is not death. Pai Santo que está nos céus, Father God, santificado Almighty. seja o teu nome. Holy be thy Venha name. o teu reino e seja Let your feita a kingdom tua come. vontade, Let your will assim be na done. terra como no céu. Here on earth as Te in damos heaven. graças, Senhor, por esse We give you dia. thanks, Lord E God. agora mesmo, Senhor, em todas as partes now, da terra, in all the onde está um places of the servo earth, teu, a onde servant estiver of uma yours, serva tua, where there is a servant sendo of yours, injustiçado, that right now is going for the perseguido God, being ou persecuted, humilhado e se achando being incapaz humiliated, de vencer, feeling incapable. Pai, Tu és o Lord Deus God, you do are teu the God povo. Tu of és your o Deus people. dos You injustiçados. are the God of the Tu mesmo unrighteous. disseste que Those Tu és who o are Deus being do persecuted. órfão, You are the God of da the orphans, viúva, da of the viúva widows. e do desamparado. And those Vem for the agora God em who are in socorro do need. teu povo Lord, e come faz in justiça, rescue meu of your Pai. people and do Senhor, justice to them. quebra esse espírito de Amaleque. Break the spirit of Destrói, Amalek. Senhor, Destroy esse it, que está Father. querendo, Pai, destruir o teu Because it povo. wants to destroy your people. Envergonha, Lord, joga shame them, por Father. terra, meu Pai, Put them down, e Lord. faz vir a justiça Make your ao justice teu come, filho Father. e à tua To filha. your daughter, Agora to your mesmo son right eu now, te Father. peço In em the- o nome right de now, Jesus Father, in the Cristo. name of your Son, Jesus Christ. Deus abençoe a sua May vida. God bless your Fica life. na paz do Senhor. Remain in the peace of the Lord God. Mais a paz do Senhor. One more time, may the peace of the Lord Jesus Christ be with you Sendo all. hoje o primeiro domingo do mês, Today is the first como é costume Sunday nas of the month of igrejas. July, as a custom in the churches.
e nós não podemos estar juntos na casa do Senhor, And because we cannot be together in the house of the Lord, vamos, portanto, celebrar a Santa Ceia, we shall celebrate the Lord's Supper, convidando cada família then inviting every family, para que, particularmente, particular in your house, nós possamos celebrar we may em cada celebrate casa in each home a ceia do Senhor. the Lord's Supper. Quero ler o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 11, I want to read the classical text of 1 Corinthians alguns chapter 11, versos a partir do 23, from verses 23, que diz assim: that says, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took the bread, and when he had given thanks he broke it and said, Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Take it, this is my body which is broken for you, do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, this do this often as you drink, it in remembrance of me. Em algum momento durante a sua vida ministerial, During in the ministerial life, o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus Apostle Paul received from the Lord esta revelação this acerca revelation do serviço da ceia. about the service of the Holy Communion. Esse texto é um dos textos mais completos acerca deste assunto. This text is one of the most complete Mas o texts, principal but the most é que important isto é here feito em memória is that do this Senhor. must be done in remembrance of the Lord. Esta é uma celebração feita em memória à vida e ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. So it's a celebration in remembrance, in memory of the sacrifice of the Lord Jesus. E Paulo diz: Porque eu recebi do Senhor And he says, For I have received from the Lord aquilo que também vos ensinei, that which also have que o delivered to you, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, that the Lord Jesus on the e night that tendo he dado was graças, betrayed, o partiu e disse: took the bread and he had given Tomai thanks, e said, comei, Take, isto eat. é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Então eu quero tomar aqui aquilo que representa, I portanto, want to o take corpo now de Jesus, what represents the body of the Lord Jesus Christ, que é, portanto, aqui o pão, which is the bread, e ele já está partido. and it's already E eu broken. digo sempre que cada pedacinho desse, And I'd say that each little bread of de us, nós. it's one of us. onde nós estivermos, Wherever we are, sejamos nós quem nós formos, doesn't matter who we are, grandes ou pequenos, small or big, ricos ou pobres, rich or se poor, você é um cristão, if you are Christian, se você é batizado, you are se baptized, você é nascido de you novo, are born again, você é bem-vindo para participar. you are welcome desse to ato. participate. Vamos this act. abençoar este pão. Let's pray and bless the bread. Pai, segundo o teu filho fez naquela noite, Father, according to what your nós son did that queremos night, agora, we Senhor, want right abençoar now to este bless pão this bread e recebê-lo, Senhor, and receive, como Lord, símbolo do corpo de Jesus as a Cristo, symbol of fazendo the body of isto Christ Jesus, em memória doing dele. this in E remembrance que of esse him. pão seja o pão da redenção, May this bread be the o bread pão of da redemption, unidade, the bread no of corpo de unity Jesus, of the Lord Jesus. em nome de quem nós oramos. Amém. In the name of whom we pray, amen. Quando Jesus partiu o pão, When Jesus broke the ele bread, disse: Tomai e said, comei. take this, Isto é o eat. meu corpo, This is my body, que é partido por vós. which is broken for you. Ele estava ali profetizando He was then o que iria prophesying acontecer com ele what would have happened to algumas horas him depois. a few hours later. Então nós agora, quando pegarmos esse So pão, when you take estamos this lembrando bread, que remember naquela noite that in that night ele sofreu tudo isso he suffered all por of mim this e por for você. you and I. Comamos o pão Let us eat em the memória bread de in Jesus. remembrance of the Lord Jesus.
A Bíblia ainda nos diz The Bible tells us, que semelhantemente também, similarly, ou seja, da mesma forma, in the same manner, in the same way, depois de cear, after ou seja, depois que comeram o pão, they had eaten the bread, ele tomou o cálice. he then took the cup, Ele tomou o cálice e disse: Este cálice and he says, this cup, é o Novo Testamento, it's the ou new seja, é a nova covenant, aliança no meu the sangue. New Testament in my blood. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Thus do as often as you drink it in remembrance of me. Então, não é uma ocasião para a pessoa se embriagar, So it is not an occasion for you to get não é drunk. uma ocasião para a pessoa comer demais, It's not for you to overeat. é algo para lembrar It's for you to remember do sacrifício the do sacrifice Senhor Jesus Cristo of the Lord Jesus na cruz in the por cross cada um de for nós. each one of us. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, For the God in the name of His Son erguemos Jesus esses cálices Christ, perante a Tua lift these face cups before your face, para receber, Senhor to Deus, o receive fruto da vida que está the aqui, fruit of the vine, que representa, Senhor Deus, o sangue which de Jesus represents the Cristo blood of Jesus Christ, derramado por nós, which was poured for o us, sangue que purifica, the blood that o sangue purifies, que limpa, that o sangue que cleans, transforma, that o changes, sangue que opera maravilhas. that makes miracles. Fazemos isto, meu We Deus, do this, Lord, em nome do Senhor in the name Jesus. of your Son Jesus Christ. Bebamos o cálice, Let us Senhor. drink. Oremos mais uma vez. Let's pray one more Te time. damos graças, Senhor, em nome de We give Jesus. you thanks, Lord, in the name of your O Son Senhor nos Jesus tem Christ, dado vitória because dia we por have dia. given victory day E after quando day. nós tomamos esta ceia, Senhor, And when we take this renovamos em communion, nós os votos we renew in us the e vows que somos o Teu that povo, we are your people, que somos o Teu corpo, that we are your body, que estamos, Senhor Deus, limpos pelo Teu sangue, and that we are united by the blood. que em nós, Senhor Deus, That in us está o Espírito da vitória is the spirit of e victory, não da derrota. not of defeat. Obrigado, Deus e Pai. We thank you, Father Continua God. conosco. Continue with us, Entregamos Lord. tudo o que We somos give you us em all Tuas to you, santas Lord. mãos, In your holy em nome hands, do Senhor Lord, in the name Jesus. of your Son Jesus O amor Christ. de Deus, The love of a God, graça do Senhor Jesus the Cristo, grace of o Jesus poder, a Christ, comunhão the power and e the a consolation, consolação do communion Espírito Santo of the Holy seja com Spirit todo o povo de Deus be with the em people of toda a God face da in terra the whole face e of the juntos earth. possamos And dizer together may we amém. say, Amen. Deus abençoe a todos. God bless you. Não tem coisa que resista à presença de Deus. Não tem nada que possa a tempestade entrar na presença de Deus. Aleluia! Declare que você é o nosso. A paz, Senhor, para todos. May the peace of the Lord Jesus Christ be with you all. Nós estamos aqui com esses nossos irmãos. We are here with our brothers. Eles vivem numa região chamada Vila Nova da Fronteira. They live in a region called Vila Nova da Fronteira. Awena sakala nzinda unatemera Vila Nova fronteira. É bem na fronteira com Moçambique e Malawi. It's right at the border between Mozambique and Malawi. Awena Devido à distância e questão de comunicação, Due to the distance and communication problems, na nsinzo mpeno na kulapha kukulu na malongero. já há muito tempo nós não podíamos falar com eles. for some time we could not reach them and speak to them. Na nzidzukulu mbatikhoda kulonga na awena. Então nós temos aqui pastor Moisés Biassone, We pastor Tomaso Mapulango, pastor Deja Biassone. So this is the three Pastor Moses, Pastor Tomasi, and Pastor Danger. Vive numa região muito difícil They live in a very difficult region, e eu estou fazendo agora um esforço para conseguir alcançá-los outra vez. and right now we exercise a lot of our resources to be able to reach them and help them. Porque devido a essa pandemia, Because due to the pandemic, até a questão de transporte terrestre ficou um tempo interrompido. even normal transport was stopped, so they couldn't go or come back.